vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem como chega a brisa do vento, trazendo aos pobres justiça e bom tempo. Oh, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem como chega a chuva de chão, trazendo fartura de vida, de paz. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossas lives matutinas. Hoje, dia 25 de setembro de 2020. Lembrando a todos e a todas que vivemos um momento onde diz que o presidente está com 40% de aceitação da população. O que eu acho engraçado, é que eu acho, não estou dizendo que é isso não, tá, gente? Que quando a pesquisa é negativa, o gado, os seguidores, as pessoas que defendem o presidente costumam dizer assim, não, porque quis dizer isso, quis dizer aquilo, não é bem aquilo, né? E por aí fora vai. O interessante também é que quando a gente pegou a matéria lá da ONU, ainda falando da ONU, quando alguém colocou assim, poxa, Daniel, você está falando que o presidente falou que pagou quase $1.000. Bom, R$3.000 para R$5.000 tem uma diferença bem grande, mas é aquilo, né? Já tentam justificar, ele quis dizer. Eu lembro um pouco do PT. O PT, quando o Lula era presidente, ou até quando a Dilma era presidente, mas quando o Lula era presidente, toda vez que o Lula dava umas carreiras escapaladas, vinha o pessoal do interpretação do que o Lula quis dizer para poder dizer o que o Lula quis dizer. Eu fico assim um pouco indignado e me perguntando que tipo de brasileiros somos nós, que precisamos interpretar o projeto, ou melhor, o discurso de um presidente. Primeiro, ele vai dizer, eu vou voltar de novo a esse tema, porque é um tema recorrente, que a Amazônia é úmida, e por ser úmida, ela não pega fogo, quando não é verdade. Alguém ainda vai me dizer que o fato ocorrido no discurso dele, senhores, o discurso dele foi gravado. Um discurso gravado não tem nem o que dizer. E aí, falando em discurso gravado, ontem o ministro, né, da Educação veio com um discurso moralista, hipócrita, como quiser chamar, falando sobre a questão dos filhos homossexuais. Porque o filho... Senhores, a sexualidade humana, cada um tem a sua. É como dizer, a fé, o sentimento, isso é problema da pessoa. Ficam preocupados em que o outro é homossexual, ou que o outro é gay. Não tem nada o que fazer. Acho que o MEC, a educação, tem outras preocupações. A questão moralista, hipócrita de um ministro que é pastor de uma igreja séria, eu acho que tem coisa que não tem necessidade de falar. E ainda falando na questão de pastores, a gente ainda fica olhando que a cristofobia que eu falei, que alguém já me chamou a atenção, não, Daniel, você está de... Quando o Bolsonaro criou a palavra cristofobia no discurso dele, ele foi para tentar, tipo assim, causar, e conseguir causar. A gente sabe que o Brasil é o país onde a questão religiosa é uma das mais abertas. Ele dizer que, se ele disser para mim que há uma perseguição, há uma condenação aos terreiros de umbandas, aos terreiros dos meus irmãos africanos, na sua cultura, eu até concordo. Agora, dizer para mim que está havendo uma perseguição a cristãos, observem bem, desculpem a minha fala radical, o comportamento, eu vou começar pelo meu quintal, do padre Robson. Não tem o que dizer. O comportamento da Flor de Lis, que se diz pastora, do Silas Malafaia, também do vendedor de feijão, que é o Valdomiro, e outros mais. Você acha que aquilo ali é perseguição?
é você usar o recurso da cristofobia? Não. Ali existe pessoas de mau caráter, desculpem, e de caráter duvidoso, desculpem no meu processo por causa disso, que usam da fé para poder se beneficiar. E isso nos nascará macro. Nascará micro aqui em nossa realidade, em nossa querida realidade de Brasil, na parte oculta. Sabemos de traficantes evangélicos que mandam quebrar terreiros, que mandam expulsar pai de santos, manda expulsar quem pratica a religião de matriz africana. Mas é aquilo, o Bolsonaro trouxe a cristofobia para a mesa de debate para poder tentar, mudar o foco do seu discurso. E ainda olhando para esse sentido, falando aí da política em geral, tá aí, ó, nunca vi uma Câmara ou uma Assembleia Legislativa do Estado ter 100% de voto no projeto. E ontem a gente concluiu, falei isso ontem para vocês aqui pela manhã, a gente concluiu que também a situação do Whitson, que teve 69 votos para a abertura de processo de impeachment dele. E a gente fala assim, poxa gente, 69 votos é muito voto, não teve um voto a favor. Interessante ainda é que a gente, quando para analisar isso, observa que a eleição do governador foi pela moral e pelo respeito. Olhem bem, novamente entra a religião, e novamente a gente pega, por exemplo, o senhor Marcelo Crivella sendo colocado inelegível, por mais 8 anos, não é isso? O pessoal falou para mim que devido ao seu uso da máquina pública para a eleição do seu filho Marcelo Crivella Júnior, o Júnior do Crivella. Mas é aquilo, a realidade da Baixada Fluminense. Estamos ali com Timor, que é candidato a prefeito na cidade de Japeri, na cidade onde eu voto, proibido, nunca vi isso, proibiu ele de se aproximar da Câmara e da Prefeitura, mas ele é candidato a prefeito. A gente observa bem em Japeri, me desculpem aí, os candidatos a prefeito na cidade de Japeri. Eu vou falar aqui dos candidatos e vou falar tentar ser de forma neutra, e eu tenho meu candidato, tenho o meu voto já decidido entre aspas, mas observe bem o Carlos Moraes, que foi preso por associação do tráfico, está aí, está candidato. Temos o pastor Bruno, que foi candidato foi prefeito e foi proibido de ser candidato também por questão administrativa. Você tem o Timor, que aí já está aí, quem abre a internet aí, pesquisar Timor, está lá, proibido de aproximar da Câmara. Nós temos ainda, olhando politicamente para a questão de Japeri, temos César Melo, que diz que era prefeito de Japeri atual, sempre foi prefeito interino devido à situação também do Carlos Moraes. Aí temos ainda candidato o Wender, que é vereador, e eu não me perdoa, Wender, eu quero saber um projeto seu, eu não consigo ver. Temos a Fernanda Ontiveros, candidata a prefeita, que tem o pai dela, o senhor Carlos Ontiveros, que foi vice-prefeito do governo Barcelos, que foi vereador, que teve uma casa de saúde com suma importância na cidade, e essa casa de saúde fechou, e até hoje ninguém explica por que ela foi fechada. Traduzindo, senhores e senhoras, nós temos em Japeri, um pouco mais micro, a gente está falando para o macro, para o mundo. A gente olha para Japeri e se pergunta, as outras cidades, como Nova Iguaçu, que está aí, vindo alguns candidatos, Mesquita, Nilópolis, a cidade aí onde você mora no Brasil, no mundo, na realidade onde nós somos eleitores, vivemos um momento de crise de identidade. Por isso, essas frases que falaram, 40% de eleitores do Bolsonaro. Quando a notícia é favorável, todos os aplausos da vida, como diz o povo. Quando a notícia é contrária, você tenta desmerecer a notícia. Mas é assim que funciona. Nós somos assim. O eleitor de Bolsonaro é o eleitor que quer ouvir, que ele gosta de ouvir aquilo que interessa para ele. Não dá para caminhar, não dá para ser diferente. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos nós, como pessoas humanas, entender que o projeto de Jesus é muito mais do que uma eleição. E temos aí
o envolvimento de muita gente buscando se eleger, dizendo ser pastor, ser padre, ser amigo de bispo, ser amigo de padre. Preste atenção nesses camaradas, cuidado. Quem é cristão não precisa dizer que é de igreja. Deus nos abençoe e nos ajude. E a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Lembrando a todos e a todas que vivemos um tempo de pandemia, e não esqueça de usar máscara, né? A máscara até botei na caixinha aqui, ó. Lembrando a todos que ainda estamos na fase ainda de adaptação e colocamos nossa vida nas mãos dos médicos e também nas mãos dos enfermeiros, dos agentes de saúde, que estão aí trabalhando com a situação, com a saúde do Brasil cada vez com menos recursos, trabalhando aí. Lembrando a todos que eu noticiei recentemente que as pessoas entenderam errado, algumas pessoas entenderam errado, né? Quem não lembra que no mês de maio eu vivi uma via sacra, entre aspas, né? Também não é tão radical assim. Vi um momento de sofrimento, né? Porque, de acordo com a médica aqui da Hospital Nossa Senhora de Fátima paga nós depois, Casa Saúde Nossa Senhora de Fátima em Nova Iguaçu, depois paga em nós, pela propaganda aqui no nosso canal, e eu fui diagnosticado de Covid-19. Só que naquele momento da história não tinha como fazer exames. Eu fui diagnosticado, eu não acreditei, de verdade é essa, embora eu tenha cumprido, já que a médica mandou ficar em casa, eu fiquei em casa 16 dias, quietinho dentro de casa. Vocês lembram dos meus vídeos fazendo café, meus vídeos fazendo comida, e quem pesquisar aí, vê aí que eu fiz um montão de vídeos, né, inclusive ensinando a fazer vitamina, ensinando a fazer café da manhã, né, comendo todo dia de manhã. O pessoal até, às vezes algumas pessoas gostavam de ver para zoar, para dizer que eu estava brincando em MasterChef, outros via para dizer, olha, não faça isso, etc e tal. Então eu fui diagnosticado de Covid, não fiz o exame, mas cumpri a quarentena. Segunda-feira passada, por motivo de necessidade, eu fui e fiz o meu exame, né? Fui lá, fiz o exame de sangue, né? Furar o dedo, e também fiz o exame do nariz, aquele exame que incomoda pra caramba. O exame de sangue já acusou que eu tive Covid. Eu tive, não tenho. Embora a gente aprendeu que isso vai estar vivendo dentro do meu sangue a vida toda, a eternidade, um pouco mais. Então, eu fui diagnosticado positivo negativo. O que é isso? De acordo com o exame de sangue, eu já tive Covid. É positivo, então já tive contato com o vírus. O negativo é que eu não transmito o vírus para ninguém. E quando eu escrevi no texto que, mesmo assim, eu tenho que tomar cuidados para que não venha readquirir uma reinfecção, porque há a possibilidade de uma reinfecção, há a possibilidade de eu adquirir novamente o vírus e ser um transmissor assintomático. Então, as pessoas entenderam errado. Ah, você está com Covid. Não, eu tive Covid em maio de 2020. Hoje, eu já não tenho mais. Mas, se eu fizer qualquer teste de Covid-19, vai aparecer lá o meu contato, o meu histórico genético, que eu tive o Covid-19. Está esclarecido? Eu tive e não tenho. Fica mais fácil entender assim. Deus nos ajude, nos abençoe. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, versículo 18 a 22. Ontem assistiu o evangelho de Lucas, quando Herodes queria ver Jesus. Herodes, inclusive, dizia que Jesus era um dos profetas, dizendo que Jesus era um dos heróis, era um dos homens que já passaram, Elias ou outros mais. Esse texto de Lucas 9, 18 a 22, ele vai de encontro ao texto de Mateus capítulo 16, 13 a 19, quando Jesus pergunta a Pedro: quem dizem os homens que eu sou? O interessante é que, nesse sentido, Pedro traz para nós aqui não aparece a palavra Pedro dizendo isso, mas a Pedro dizendo o Messias de Deus.
Pedro aparece dizendo, tomou a palavra e respondeu, tu és o Messias de Deus. Tu és o Messias de Deus. O interessante é que quando Jesus apresenta esse projeto e ele fala, olha, eu vou ter que sofrer. Ele vai ter que sofrer. Eu vou ter que morrer. Às vezes nós não queremos morrer. Nós não queremos sacrifício. Lucas traz para nós um dos relatos mais centrais. A exemplo de Mateus 16, 13 a 20, 13 a 19, 16, 13 a 19, o pessoal fala 20, redondo para 20. Mas ele traz para nós uma profissão de fé de Pedro, que nessa profissão de fé que vai gerar o famoso primado de Pedro, que a Igreja Católica celebra com a pessoa do Papa Francisco, a pessoa do Papa. Jesus é uma resposta para uma realidade. Jesus é uma resposta para a vivência. Jesus é uma solução para o momento, mas não é uma solução emocional. Jesus, ele de fato, ele pergunta quem é para ver que tipo de pessoa. O tempo todo Deus nos interroga, que a gente às vezes somos tomados em nossas vivências. Quem somos nós perante a grandeza de Deus? Quem somos nós perante a vontade de Deus? A gente quando fala em testemunhar Jesus, a gente quando fala em viver a graça de Jesus, nós queremos às vezes somente a parte boa. Eu dizia ontem, esses dias eu dizia com uma pessoa, nós queremos ressuscitar, mas não queremos a cruz. Nós queremos a vida eterna, mas não queremos morrer. E é preciso morrer algumas mortes se queremos obter a vida plena. É preciso sofrer certas decepções se queremos de fato experimentar Deus. Jesus é uma resposta que nos faz entender. Jesus é chamado de Messias, Cristo ungido. Ser chamado de Cristo ungido é algo que Pedro faz, mas é o mesmo Pedro que depois vai dizer que não sabe quem ele é. A presença de Deus manifestada no caminho da cruz é um dom silencioso, é um dom em si mesmo. Saber suportar esse tempo de pandemia, o sofrimento, as dores, saber suportar as incertezas da vivência, é um dom que nós cristãos não temos muitas das vezes. Não seria um sinal de Deus somente a gente não ter a pandemia. Deus o tempo todo envia sinais. Outro dia eu dizia sobre a ação de Deus em todo momento da história humana. Eu falava sobre a realidade de um Deus que nos quer bem, de um Deus que nos ama, de um Deus que precisa de nós porque Ele nos ama. O Evangelho de hoje, quando Jesus pergunta, ele tenta responder para os apóstolos quem Ele é, quando ontem Herodes queria ver Jesus. O Evangelho de hoje traz para nós, Lucas capítulo 9, versículo 18 a 22, traz para nós uma notícia que nós não queremos às vezes. É preciso passar por dificuldade. Alguns querem atribuir Deus, e eu fico olhando as diversas igrejas que nascem, um Deus castigador, um Deus radical, um Deus que está longe da realidade humana. Quando na verdade Deus se faz presente em nossa caminhada. Deus sempre está conosco. Deus sempre está em nossa história para nos fazer entender qual é a melhor opção. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos nós nos encontrar na glória de Deus, vivendo cada dia mais de forma plena. Que nós não sejamos apenas pessoas dispostas a um momento de fé. Não apenas seguidores de homens, mas seguidores de um Deus que nos quer bem. Deus abençoe e nos ajude. São exatamente 8h12. Obrigado a você pela presença fraterna em nossa live. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.